Coloca aqui, bem Haddad. Tradução King James muda muito. Bem diferente. Amém, deixa eu ver aqui. Vou direto aqui no meu. Capítulo 15. Capítulo 15 diz assim: Então veio o Espírito do Senhor sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: Ouvi-me, Asa, a todo Judá e a Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós, coloca na tela, por favor, está aqui. E saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: Ouvi-me, Asa, e toda Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós está com ele. E se o buscardes, o acharei. Porém, se o deixardes, vós deixará. Amém? É muito claro. E diz assim: Israel teve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem os sacerdotes que o ensinava e sem a lei. Mas na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava e o achava. E naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam. Mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela, porque nação contra nação, cidade contra cidade, e despedaçava, porquanto Deus o quê? Tem uma palavra que diz assim, que acho que é no Salmo 127, creio eu, não lembro bem agora. Diz que ao pecador Deus dá trabalho. Imagina só, você fora da presença e Deus dizendo assim: eu tenho um serviço para você. Qual o serviço? Quebra pedra. E os que adoram? Os que adoram eu abençoo até quando dorme. Salmo 127. E aos pecadores dá trabalho. Lá em Eclesiastes, ele vai dizer o seguinte: ele coloca o pecador para trabalhar, para dar aos que o ama. É porque o problema, hoje pela manhã, eu apliquei até a EBD. O problema é que muita gente qual o diferencial? Tem gente que ouve, mas tem outros que o quê? Escuta. Há um diferencial. Ouvir é uma coisa, escutar é outra. Escutar é dar ouvido de mercador, mas ouvir é você descer para o coração e dizer: eu vou praticar, porque eu sei que eu vou ser abençoado. O problema é que cada dia que se passa, ouvir, todo mundo ouve. A metade da igreja ouve. Mais da metade da igreja ouve. Mas poucos têm o ouvido para ouvir. E o Senhor vai dizer que a igreja deve ouvir. E ouvir a palavra de Deus. O Senhor vai dizer que a fé vem pelo escutar. A fé vem por onde? Pelo ouvir. Não é pelo escutar. A fé ela não vem pelo escutar a palavra de Deus. Porque escutar todo mundo escuta. Mas ouvir é aqueles que decidiram pegar a palavra, trazer o coração, colocar em prática e viver um milagre. É o Salmo 137, sempre falei isso aqui. O Salmo 137 diz que quando você se deleita, é como o Salmo 1 que eu preguei na sexta-feira. Porque você tem que entender que quando a gente escuta é uma coisa, mas quando a gente ouve, a gente não anda no caminho dos pecadores, não se detém no caminho dos escarnecedores, mas antes tem prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. É diferente. O problema é que
Asa, ele é o terceiro rei de Judá, depois de Salomão. Ele é exatamente o terceiro rei, posso dizer que Salomão, bisavô dele. E ali, Davi, o seu tataravô. Então somente Asa é exatamente aquele que, a princípio ele escuta, a princípio ele ouve, mas depois ele não quer mais dar ouvido, mas apenas escuta. A palavra do Senhor diz que quando Salomão deixa de reinar, ali os dois filhos, Roboão e Jeroboão, eles vêm e dividem o reino, reino do norte, reino do sul. Está ali Judá e Jerusalém. Ali está Asa, agora reinando sobre Judá. Mas entenda, a palavra do Senhor diz que Asa é exatamente uma pessoa instruída na palavra. A princípio, ele reinou até bem. Salomão, ele vai dizer, é melhor o fim das coisas do que o começo. Porque para começar todo mundo obedece, todo mundo escuta, todo mundo está na dependência. Mas você vai perceber que ao longo da caminhada parece que o povo já não ouve mais, mas apenas escuta. Deus não te chamou para escutar, mas Deus te chamou para ouvir. E ele diz: atenta, ó igreja, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração, diz a palavra do Senhor, mas antes tenha prazer em atentar e fazer aquilo que Deus estabeleceu. Diferente. Você não veio aqui nesta noite para escutar, você veio aqui nesta noite para ouvir. Porque se você veio escutar, de nada adianta, você só veio passear. Mas se você veio ouvir nessa noite aqui, pode ter certeza que a tua vida vai mudar. Por quê? Porque Isaías está dizendo que quando você escuta é uma coisa, mas quando você ouve a palavra do Senhor Deus, ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, que vai na divisão da alma e do espírito. E diz mais a palavra, ela diz que quando a palavra é lançada, ela não volta vazia, mas ela faz o que lhe apraz. Ela é poderosa para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Deus não é simplesmente um Deus que simplesmente você está ali adorando um Deus de gesso, de barro, que você fala, mas ele não ouve. Tem boca, mas não fala. Tem pés, mas não anda. Se cair daqui de cima, é um Deus muito fraco. A ponto da Bíblia dizer, já pensou? Um homem tão inteligente vai lá, pega um madeiro, corta um madeiro, funde uma imagem de escultura e diz que é um Deus. Como é que é? O homem mais poderoso do que o Deus que ele fez. Por quê? Porque o Deus que ele fez, quem fez foi ele. Mas o verdadeiro Deus, quem me fez foi o Deus dos exércitos, o Deus dos céus. Eu não preciso fazer Deus porque Deus já existe. Porque antes que eu existisse, já existiu o Todo-Poderoso. E foi Ele quem me formou, foi Ele quem me gerou. E a mesma coisa que Ele fez sobre Jeremias, Ele também fez sobre nós. O que foi que ele fez, pastor, sobre Jeremias? Ele olha para Jeremias e diz: Jeremias, eu te separei desde o ventre da tua mãe, eu te dei como profeta para as nações, antes mesmo que você existisse, eu já te escolhi. Deus escolheu cada um de nós nessa noite. Deus nos separou. Mas qual o tamanho da tua fé para você acreditar que Deus te separou para uma grande obra? O problema é que nós estamos caminhando num mundo imediatista. Se não for macarrão esse miojo, para mim não serve. Se Deus não fazer um milagre hoje, eu não espero mais Deus. Está igual a Saul. Saul, Deus não opera no dia que Saul quer. O que é que acontece? Saul não espera por Deus, entra na desobediência e Deus rasga a história de Saul. Tu tem uma história, Saul, mas eu vou rasgar ela agora. A tua nação, a tua família não reinará nunca mais. Por conta de quê? Da desobediência, da pressa, da agonia. A pressa é o quê? Asa é exatamente o rei que reina
36 anos. Mas depois dos 36 anos, Asa começa a fazer coisas que desagradam a Deus. Asa começa até bem, reina até bem. Asa simplesmente pega um reino que está idolatrado. Israel está contra Deus, mas Asa, quando entra, diz a palavra do Senhor que ele começa a fazer tudo que agrada a Deus. Asa começa a reinar de uma forma bonita, de uma forma agradável. Deus olha para Asa e diz: meu filho, tenho me agradado. E ali tão somente Asa vai fazendo ali tudo aquilo que Deus se agrada, tudo aquilo que Deus quer. O povo volta para Deus. O povo simplesmente agora está no propósito. A palavra do Senhor diz que Israel o tempo todo era falhando. Era um pé na igreja, um pé no mundo. O tempo todo levantava a mão, daqui a pouco se desviava, voltava de novo. Daqui a pouco se desviava, voltava de novo. E dependia muitas vezes dos reis que estavam no trono. E Asa começou bem, mas infelizmente, entenda, uma das coisas que corrompe o homem, que corrompe qualquer um de nós, é o poder, o status. É simplesmente posições, cargos. Se eu fosse você, eu até queria um cargo, mas não almejava tanto um cargo. Porque o cargo vai revelar quem é você. O cargo simplesmente vai mostrar o seu caráter. Há muitas vezes você não entende, mas tudo que você precisa entender, o que Deus estabeleceu para você, você tem que descansar, porque vai acontecer. Davi em nenhum momento estava preocupado em sentar na cadeira, mas ele estava preocupado em agradar aquele que escolheu como rei. Davi não era rei ainda, mas Deus disse: você é rei. Davi não estava no coração dele como rei, mas o Senhor já tem estabelecido. Mas a preocupação de Davi não era reinar, mas a preocupação de Davi era agradar a Deus. Quer que promessa aconteça? Quer que Deus realize milagre? Então agrada a Ele. Se tua preocupação tem que ser agradar o Senhor, enquanto você agradar a Deus, Deus está dizendo: enquanto você estiver comigo, Asa, eu estarei contigo. Se você me deixar, eu te deixarei. Enquanto você estiver comigo, eu estarei caminhando lado a lado. Mas no dia que você me deixar, eu também te abandono. O Senhor chega para os filhos de Eli e diz aos filhos de Eli: eu honrarei os que me honram, os que me desonram, eu desonrarei. Não adianta. Honra é reconhecimento, entendimento que você está vivo e está de pé, porque Deus fez sobre a sua vida. Honra é você reconhecer que você está aqui porque alguém te ajudou. Está nessa posição porque alguém te trouxe até aqui. Primeiramente Deus, e segundo os homens da terra. Tem que honrar, tem que respeitar. Porque aquele que não respeita o homem da terra também não respeita a Deus. Aquele que não ama o homem da terra também não honra, também não honra a Deus, não ama a Deus. Ele diz assim: como é que você diz que ama o seu irmão? Você diz que ama a mim, não ama o seu irmão que vê todo dia. Primeiro ama o teu irmão, depois vem me amar. Entendeu? Deus diz: primeiro você vai amar o seu irmão. Outra coisa, eu não quero que você ame quem você ama já, mas eu quero que você ame quem você odeia. Por quê? Porque é um desafio. Porque para ser crente você tem que ser desafiado. Se você não for desafiado, não adianta, porque a luta, a salvação já é uma batalha, uma guerra muito grande. Eu quero dizer para você aqui nesta noite que Deus, ele tem um encontro muito grande com Asa. Entenda, Asa começa a se desviar da presença de Deus. Asa começa agora a fazer coisas que desagradam a Deus. Asa não está nem preocupado. Não tem aquele negócio: já conquistei o reino, já cheguei na posição, já conquistei o que eu queria, já tenho o carro, já tenho a casa, já tenho a regalia, já tenho a conta do banco. Para que eu ir para a igreja mais? Não sabes tu que maior do que a tua casa, maior do que a conta bancária, é a salvação que tu vai perder. Asa estava descaminhando. Por quê? Porque já tinha conquistado tudo. E o pior problema do ser humano, por isso que eu digo, não se apega a bens materiais. Porque quando você se apega a bens materiais, você se afasta da presença. É notório.
se apegou a bens materiais, se afastou da presença. Se afastou da presença, morreu espiritualmente. Hoje nós falamos sobre os murmuradores. Todo murmurador, toda pessoa que murmura é porque não tem fé. Toda pessoa que murmura é porque não tem a presença do Espírito Santo. Porque todos que têm a presença do Espírito Santo, ele não murmura. Porque se você tem a presença do Espírito Santo, você tem uma fé sobrenatural. É dando errado e você dizendo, vai dar certo. Como? Não sei, mas eu sinto que a presença está dizendo que comigo vai dar certo. A presença está dizendo que vai dar tudo certo. Entenda, Asa começa a descaminhar. E Deus manda um recado através do profeta. Deus vai dizer através do profeta. E vai dizer, coloca para mim o 16. O 16 vai dizer o seguinte. Diz a palavra do Senhor. No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá. Edificou a Ramá para não deixar ninguém sair, nem chegar a Asa, rei de Judá. Então Asa tirou a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria. A Ben-Hadad, o rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: acordo há entre mim e ti, como houve entre meu pai e o teu pai. Eis que te envio prata e ouro. Vai, pois, anula o teu acordo com Baasa, rei de Israel, para que retire de sobre mim. E Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa. Ben-Hadad é o profeta. Enviou os capitães do exército contra a cidade de Israel, e eles feriram, e diz Adã, Abel, Amaim, e todas as cidades, armazéns e Neftali. Diz mais, sucedeu que, ouvindo Baasa, deixou de edificar Ramá, e não continuou a sua obra. Então o rei Asa tomou todo Judá, e levaram as pedras de Ramá, e as suas madeiras, e que Bazã edificou, e com elas edificou a Gebá e a Mispa. Naquele mesmo tempo veio Anani exatamente agora, o vidente, que é o profeta, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: porquanto confiaste no rei da Síria, e não confiaste no Senhor teu Deus, por isso o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Porventura não foram os etíopes e os líbios com grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros, confiando tu, porém, no Senhor? O que foi que Deus fez? Deus entregou em tuas mãos, rapaz. Por quê? Porquanto, Senhor, seus olhos passaram por toda a terra. O Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é perfeito para com eles. Nisto, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerra contra ti. Quer dizer, não vai ter mais paz para você. Por quê? Porque por conta de uma atitude você perdeu a paz na tua casa, na tua família. Tem tanta gente que simplesmente por conta de uma atitude se converteu, mas os comportamentos não é de uma pessoa convertida. Se converteu, mas o comportamento é de uma pessoa mundana ainda. Se converteu, mas ainda pratica coisas que não é para praticar. Se converteu, mas simplesmente não está dando ouvido a Deus. Não dá exemplo. E Deus está dizendo, se não for para dar exemplo, não me envergonha, não diz que é crente. Se não for para dar exemplo, não adianta. Entenda que caminhar com Deus, Deus está observando o tempo todo. Deus não gosta de pessoas que murmuram. Falei hoje de manhã na escola dominical. Todos que murmuraram morreram no deserto. Todos que murmuraram mostraram para Deus que não tem fé. Porque quando você murmura, você está declarando: não tenho fé, estou negando minha fé, estou caminhando com o Senhor, mas não tenho fé. E a palavra do Senhor diz que sem fé
É impossível agradar a Deus. O que é fé? Coisa de louco. Acreditar no invisível e apostar no impossível. Por quê? Porque na frente vai um general de guerra. Por isso que você acredita. Na ciência, isso chama de simplesmente pessoas esquizofrênicas. Pessoas que simplesmente entram numa área que não existe para eles. Mas entenda que para o crente, antes que exista na terra, primeiro existiu no céu. Por isso que o Senhor diz assim: o que está preparado, o que os olhos nunca viram, o que os ouvidos nunca ouviram, e o que nunca desceu ao coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles do dia da redenção, que estão esperando a vinda do Senhor. Então entenda, se nós não andarmos por fé, se nós andarmos por vista, nós estaremos caindo o tempo todo, estaremos reclamando e não recebendo nem a promessa, nem os milagres, e nada acontece. Mas quando caminhamos por fé é diferente. O Senhor me deu, quando o Senhor me chamou para o ministério, Ele me deu uma casa. Eu disse: eu não pedi casa, nunca quis aquela casa, nunca quis, para mim nunca quis aquela casa. E aquela casa de repente ela veio para minha mão. Não sabia eu que o ministério ia começar naquela casa. Eu lembro que em 2016 o Senhor me deu aquela casa e de repente o rapaz veio, ofereceu, eu morava em Recife e não queria comprar casa aqui de forma alguma. Aí o rapaz chegou para mim e disse assim: compra essa casa. Eu disse: mas eu não estou precisando. Mas ele disse: mas eu estou apertado, compra essa casa, me ajude. E de repente eu comprei a casa. Do nada eu comprei a casa. Quando eu comprei a casa, aí transferi para o meu nome 3 meses depois, quase 5 meses depois, transferi a casa para o meu nome. Tem escritura, tem tudo. Tudo certinho, tudo legalizado. Transferi a casa para o meu nome. E aí, quando foi em 2017, começou os cultos lá nessa casa. Um culto que era para começar, começou lá. Começou os cultos, uma bênção do céu. Passei 6 meses nessa casa. Depois que eu passei 6 meses nessa casa, aí o Senhor nos trouxe para cá. Eu orei 4 meses. E o Senhor disse: é aqui. Continue aqui, porque é aqui que você vai ficar. E esses 4 meses que eu fiquei orando a Deus, Deus confirmou e disse: é aqui, não procura outro lugar. E aí, a mulher da imobiliária disse assim: ó, já fizeram uma proposta maior, mas o proprietário disse que é para alugar para você. Não sei por quê. Porque quem anda por fé é diferente. Quem anda por fé acredita em milagre, ouve a voz do Espírito Santo, e o Espírito Santo está dizendo assim: ó, quando eu falar só me ouça, porque eu vou fazer conforme eu determinei, conforme eu te avisei. E ali sim o Senhor confirmou. Só que quando eu me mudei para cá, apareceu uma ação judicial para tomar a casa, dizendo que o antigo dono estava devendo. E a casa estava empenhorada para poder fazer pagamento. Eu simplesmente olhei para Deus, orei ao céu, ao meu coração. Eu olhei para Deus e disse: Deus, eu não pedi casa para o Senhor. Eu não queria casa. Agora eu estou com um problema. O valor que eu investi lá, eu lembro na época, eu acredito que foi um valor lá, 100 e poucos mil, quase 200 mil. Eu disse: Senhor, vou perder. Mas só que eu lembro que em 2015 mais ou menos, eu cheguei até para minha esposa e disse assim: eu não tenho mais prazer em ganhar dinheiro. Não sei, uma coisa saiu do meu coração. Não sabia eu que era Deus me tratando para o ministério. Porque toda pessoa que é apegada a dinheiro não tem direito à salvação. Porque dinheiro é um Deus. Você conquista dinheiro, mas dinheiro não pode lhe conquistar, entenda. É diferente. Você pode ter o dinheiro, mas dinheiro não pode lhe ter. É totalmente diferente. E não sabia eu que Deus estava me preparando para um momento diferente. Por quê? Porque tudo que eu trabalhei foi na base do dinheiro, na força do braço. Deuteronômio vai dizer: não diga você adquirir essa riqueza na força do teu braço, porque sempre foi Deus. Você poderia ter um derrame, você poderia ter quebrado uma perna, você poderia ter um infarto, mas Deus te conservou para você conquistar. Foi Deus. Nunca diga que foi você, foi Deus, sempre foi Deus. Sempre foi Deus. E de fato eu orei a Deus e disse: Deus, o Senhor me deu um problema. Eu não pedi. Deus falou para mim e disse: eu vou te dar a vitória.
Cada dia que se passa, a justiça dizendo que era impossível, que o cara realmente de fato ia ganhar a causa. Quantos anos se passou de lá até aqui? 7 anos. A lei de Levítico diz que 7 anos, todo escravo que foi comprado tem que ser liberto. A lei de Levítico diz que 7 anos é o número da perfeição, número 7. 7 anos. Se a macumba não for renovada, a macumba é desfeita durante 7 anos. Se não aparecer um profeta primeiro para quebrar a maldição. 7 anos é o número da perfeição. 7 mergulhos foi de Naamã. 7 anos foi de fartura e 7 anos foi de seca. O número 7 representa o Espírito, os 7 Espíritos do Espírito Santo, 7 fogo do candelabro. O número 7 representa, no mundo espiritual, um poder, uma glória muito grande. 7 anos se passaram. Eu fiz uma oração a Deus um dia desse e disse: Deus, eu não creio, Senhor, que eu vou perder aquela casa. Porque lá foi onde o Senhor me deu aquela casa para mim começar. Eu comecei o ministério lá. E eu comecei, não foi a minha morada lá, mas lá eu comecei, foi a tua obra, Senhor. Então entenda, você acha que o Deus que você prega é Deus de gesso, Deus de barro? Não, é não. Quando foi sábado agora, meia-noite, está aqui ó, meia-noite, quase 1 hora da manhã, o advogado dizendo: liga para mim por favor, eu quero contar uma história para você. Quando eu liguei para ele, ele disse assim ó: o cara que estava querendo tua casa desistiu da causa. Eu quero dizer para você que Deus não falha. Enquanto você estiver caminhando com Ele, Deus sempre vai te dar vitória. Eu quero te dizer uma coisa, eu sempre disse a Deus: eu não prego um Deus de gesso, Deus de barro. O Deus que eu prego, Ele é muito poderoso. Quantas vidas eu já vi ser libertas aqui, endemoniadas. Quantas vidas eu vi aqui chegar chorando, mas sair alegre. Um rapaz há 5 anos depressivo, chegou aqui uma terça-feira, o Senhor diz: ministra sobre ele, e ele saiu daqui curado, rindo. A esposa dele, o tempo todo era olhando para ele, dizendo: você está bem, você está bem? Ele disse: eu estou zero, eu estou novo. E ela começava a chorar. Então eu lembro desse dia, não é o pastor Júnior, mas é a presença do Espírito Santo que faz milagre, não adianta. É Ele que está na dianteira. E Ele está dizendo para Asa: Asa, enquanto tu estiver comigo, eu estarei contigo. Mas não se afasta de mim, porque senão eu se afasto de você também. Diz a palavra do Senhor que Asa começou a se afastar, começou a se distanciar da presença de Deus. E quando o homem se distancia da presença de Deus, ele começa agora a carregar carrapicho. Ele começa agora, em vez das coisas melhorar, as coisas só piora, o fardo aumenta. Deus, Ele dá trabalho. Ele começa agora a pesar o teu fardo. Por quê? Porque andar sem Ele é simplesmente pagar preço. Andar sem o Senhor é pagar preço. Já falei para você, o pecador ele dá o quê? Trabalho. Tem gente que está morrendo 24 horas, trabalhando 24 horas. Coloca Salmo 127 aqui, porque essa palavra aqui é para pessoas que estão aqui nessa noite. Salmo 127 vai dizer a palavra do Senhor: se o Senhor não edificar a casa, em vão os que trabalham. Se o Senhor não guardar, não adianta botar um guarda, pega lá, mandar Carol vigilância, não adianta. Se Deus não guardar, não adianta você contratar uma melhor segurança. Não adianta. Ele diz mais, o 2: os obstinados que retardam o seu sono até alta noite, acorda antes do amanhecer, idolatra o seu trabalho, porque não é meu trabalho, até aqui foi minhas forças. Foi não, foi Deus, rapaz. Você poderia ter saído e não ter voltado. Você poderia muito bem ter saído e não ter voltado. Ele diz assim: não adianta estar como louco. Pastor, não tive tempo de trabalhar, não tive tempo de ir para a igreja, porque estou trabalhando demais. Ora a Deus, viu? Ora a Deus. Porque tudo que Deus quer, quando chega Moisés, vem cá, Moisés. O que é, Senhor? Eu não quero o meu povo trabalhando daquele jeito. Eu quero o meu povo adorando. Eu não quero o meu povo daquele jeito, trabalhando daquele tanto, porque era escravo, trabalhava demais. Eu quero o meu povo adorando. Vai lá, diz para Faraó que liberta o meu povo para adorar.
Porque eu quero o povo adorando. Eu fiz o povo, não foi para estar escravo trabalhando. Escravo do trabalho. Eu fiz o meu povo para estar na minha casa, me adorando, me glorificando, enaltecendo o meu nome e estando na minha presença. Então ele está dizendo assim, ó. Não adianta idolatrar o trabalho. Não alcançarão os bens que o Eterno concede aos que ama. Quer dizer, trabalha feito um louco e Deus está dizendo, não tem um presente que eu preparei para você? Não vou te dar. Coloca Salmo 37 agora. Tem gente que não entende. Pastor, e o que é que eu vou fazer? Ora, meu amigo, pede para Deus dar um direcionamento para você, moço. Pastor, eu estou cansado, não estou conseguindo nem orar. Então, para tudo e vai conversar com Deus. Pede um direcionamento, porque está tudo errado. Salmo 30, agrada-te do Senhor. E Ele concederá o quê? Os presentes que Ele falou aqui no Salmo 127, que está preparado para a tua vida. Mas Ele não vai te dar por quê? Porque tu está perdendo muito tempo em trabalho e não tem tempo para adorar o Senhor. Ele diz, não vou te dar. Porque Ele só dá aos quê? Os que ama. Agrada-te do Senhor. Agrada-te do Senhor, deleita-te no Senhor, Ele concederá o desejo do teu? Você já pensou alguém trazer um presente para você e dizer assim, eu não acredito? O que foi? Foi exatamente o que eu estava. Quem é que faz isso? Só Deus. Entenda que tudo que Deus vai fazer com você não é dar o que você quer, mas é dar o que você precisa. Deus conhece o teu coração e Deus sabe o que você precisa. Não adianta ter coisas para se desviar da presença. Não adianta ter coisas para perder a sua salvação. Não adianta ter coisas simplesmente. Uma ganância tão grande que perdeu a graça, perdeu o sentido. Até o casamento está acabando. Já não tem mais comunhão, já vinha para o ciclo de oração, vinha para a oração, já não vem mais. Por quê? Porque eu não tenho tempo, pastor. Estou trabalhando feito um louco. Então continua trabalhando, tu vai ver o resultado. Tudo que o diabo quer. Entrega teu caminho ao Senhor. Volta lá o Salmo 127 que eu vou concluir lá. O Salmo 127 ele vai concluir, vai dizer o seguinte. Entenda. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, porque não é fácil. É comendo o pão que o diabo Porque Deus não preparou essa escravidão para você. Isso é do tempo do Egito. E diz assim, ó, pois Ele o supre aos seus amados. É você dormindo e Deus preparando milagre para você. Ele faz o que com seus amados? Ele abençoa até quando? Sabe qual é o problema? Tudo que Deus queria é que o povo murmurasse menos, porque a pior coisa de uma casa é você casado com uma pessoa que só sabe reclamar. É uma desgraça. É ou não é? Primeiro sinal que não lhe ama. Uma pessoa que reclama muito. É primeiro sinal que é uma pessoa que é insatisfeita. Quem reclama muito. A prosperidade chega? Nunca, porque não tem espaço. Só tem espaço para ódio, raiva e reclamação. Tua casa não prospera. Mas pastor, eu faço assim, faço assado. Não adianta. Existem princípios que não podem ser quebrados. Existem princípios que não podem ser quebrados. Uma coisa tão simples. Deus rasga a história de Saul. Por quê? Uma coisa muito simples. Tudo que Deus queria é que ele obedecesse, nada mais. Tudo que Deus queria é que Saul esperasse Samuel. Espere meu servo. Ah, mas ele disse que ia chegar de 4 horas. Já é 6 horas e ele não chegou. Não sabes tu que o atraso é para te provar. Não sabes tu que o atraso é para revelar quem tu és, porque Deus já conhece você. Não sabes tu que a situação é simplesmente para revelar quem você é. E Deus está
de olho em você. A situação é criada, você não se comporta como crente, e Deus diz o quê? Está reprovado. Mas Deus chega e entrega Saul 2 vezes na mão de Davi. Os soldados de Davi dizem: mata ele, porque é a oportunidade de tu sentar na cadeira. Davi diz: o quê? Sobre o ungido eu não toco. Ele também foi sacerdote, ele também é um homem de Deus. Se Deus quer me sentar na cadeira, que Deus cuide dele. Se eu tenho promessa verdadeiramente e o profeta é verdadeiro, se realmente Deus vai cumprir a promessa, que Deus faça cumprir. Eu vou fazer que nem Sara, acelerar o processo para trazer um problema para a minha vida? De jeito nenhum. Porque tudo que Deus estabeleceu não vai passar o tempo antes que se cumpra. Deus prometeu? Prometeu. Então descansa. Sabe o que é que Deus quer? Que você descanse. Salmo 37:5. Agora coloca lá. Salmo 37:5. De novo. Não tem como fugir desse salmo. Não tem como fugir. Porque esse salmo, ele é primordial para a nossa vida. Ele diz o quê? Entrega teu caminho ao Senhor, senta na cadeira e espera. É loucura isso, rapaz. O que é isso? Confiar nele. O que é isso? É você entender que maior do que a sua força, maior do que a sua mão, é o Deus que você serve. E Ele está na dianteira e está dizendo: fica tranquilo, porque eu vou fazer milagre. Aí eu me alegro quando eu começo a ver lá em Êxodo 14:14. Coloca para mim, o que é que ele vai dizer? O que é que ele vai dizer? Êxodo 14:14. Ele diz: tudo que eu quero é que vocês façam silêncio. Não é para falar um ar. Mas chegou a vez de eu falar. Mas não é para falar. Deixe que eu falo. Ele diz assim, ó: o Senhor pelejará por vós e vós. Essa mensagem aqui foi para os falastrão que estavam falando demais e Deus querendo fazer, e o povo não se calava. O povo achava que tinha razão, que realmente tinha que falar. Mas Deus está dizendo: eu quero fazer, mas eu só vou fazer quando vocês se calarem. O problema é que a gente quer falar demais e não quer dar a vez para Deus falar. Mas entenda que quando eu me calar e dar a vez para Deus falar, Deus não vai falar, Deus vai resolver. É diferente. Eu falei e não resolvi nada, mas quando Deus se levantar, Ele não vai falar, mas Deus vai resolver. O Senhor diz para a Asa, fica de pé toda a igreja em nome do Senhor Jesus. Ele está dizendo para a Asa: Asa, eu te escolhi para ser diferente. Eu mandei meu profeta dizendo: se você se arrepender, eu estarei contigo, Asa. Eu só quero que você se humilhe. Sabe qual é o segredo da nossa vitória? Nos humilhar. Se nós nos humilharmos, tem problemas que vai ser resolvido assim no estalar de dedo. Presta bem atenção. A palavra do Senhor diz que Asa procurou quem? Os médicos. Procurou quem? Mas Deus está dizendo: eu queria curar você. Não era preciso procurar médico, porque o que eu tinha para fazer, porque a doença que estava sobre Asa, foi Deus que permitiu. E Deus está dizendo: a doença que estava sobre a sua vida, eu mandei o profeta avisar você, que se você se arrependesse, eu retiraria a doença e curaria você. E você não ia morrer, mas você ia viver. Eu mandei o profeta avisar? Mandei. Mas a palavra do Senhor diz que antes ele procurou os médicos, mas não se arrependeu. Quer dizer, ele procurou o médico, mas não se humilhou. Porque o arrogante e o prepotente, Deus ele abate, mas aos humildes ele dá graça. Presta bem atenção. O que é que o Senhor quer dizer com isso, pastor?
o rei Ezequias. Isaías chega para ele e diz assim, ó: prepara a tua casa, porque tu vai morrer e não vais viver. Aí qual o segredo? Qual o segredo? Qual o segredo? Ele se vira para a parede, chora, 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 chora. Ao contrário, Asa não fez isso. Se Asa tivesse feito isso, não tinha morrido. Tem gente que vai morrer porque não sabe se humilhar. Tem gente que vai perder a promessa porque não sabe baixar a crista. Tem gente que não vai conquistar porque só sabe reclamar. E Deus está dizendo: eu quero que você se cale, eu quero que você se humilhe, para poder você conquistar a promessa. O rei Ezequias, ele vira para a parede, chora copiosamente, conta uma história e diz: Senhor, os altares de Baal eu derrubei todos, levantei altares para ti. A mesma oração que eu fiz sobre a casa. O Senhor lembra? Eu fiz tudo como o Senhor mandou. Então me perdoa, Senhor. Diz a palavra do Senhor que Isaías estava saindo no pátio do palácio. O Senhor diz: Isaías, volta, fala para ele que eu vou acrescentar mais 15 anos para ele. O profeta Isaías diz assim: o que foi? Ele volta e o rei Ezequias diz assim: o que foi que aconteceu? Ele disse: tu fizesse o que aí? Ele disse: eu fiz uma oração. Eu quero te dizer que a tua oração já chegou no céu. E Deus manda voltar e te dizer que Ele vai acrescentar mais 15 anos. A tua doença é para a morte, mas Ele vai te curar. Aí o rei Ezequias dá uma risada e diz assim: eu não acredito. Eu não acredito, porque todos que tinham essa doença, todos morreram. Ele diz assim: Deus é misericordioso e Ele te ama. Por quê? Porque Ele dá graça aos humildes. Deus não resiste a um coração quebrantado. Deus manda te dizer mais uma, Ezequias. Então fale logo. Ele diz: Deus manda tu pedir o sinal que tu quiseres, que Ele vai te curar. Então pede o que tu queres, e Ele dá mais uma opção. O que é que tu queres? Tu queres que o relógio de Acais ele atrase ou adiante? Aí ele está dizendo: já está correndo para frente, é fácil. Eu quero que ele atrase. E o profeta diz: se prepare, porque o relógio de Acais, como sinal de promessa na tua vida, que Deus vai cumprir a cura e o milagre, vai atrasar. Se prepara. Então somente diz a palavra do Senhor que naquela tarde o relógio de Acais ele atrasa, mostrando que Deus ainda continua sendo o mesmo Deus. A demora é você se arrepender, a demora é você se prostrar diante da presença, para você ver o milagre acontecer. Não endureçais o vosso coração, diz o Senhor teu Deus. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração, porque Deus tem milagre para a tua vida. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é fiel, Ele é grande, Ele ainda cumpre promessa. Ele dá vitória àqueles que se humilham. Aleluia.